No Sudeste Asiático, o regime de Pol Pot no Camboja se tornou um dos casos mais extremos de radicalismo ideológico. A ideia de criar uma sociedade igualitária e agrária levou à eliminação de profissionais, intelectuais, minorias étnicas e qualquer pessoa considerada inimiga da revolução. Cidades inteiras foram esvaziadas, pessoas foram obrigadas a trabalhar em condições desumanas, execuções se tornaram rotina. Em poucos anos, um quarto da população do país havia desaparecido. O trauma desse período permanece vivo na memória coletiva do Camboja. O século XX é o período mais frequentemente lembrado quando se fala sobre atrocidades em grande escala, e a figura de Adolf Hitler se destaca como um dos exemplos mais destrutivos. Na Alemanha após a Primeira Guerra Mundial, um país arruinado economicamente e humilhado politicamente se tornou terreno fértil para ideias extremistas. O nacionalismo distorcido, o antissemitismo e a criação de um inimigo interno foram usados para justificar a expansão territorial e a repressão de minorias. A consolidação do poder absoluto abriu caminho para políticas genocidas, resultando na morte de milhões durante o Holocausto e na devastação da Segunda Guerra Mundial. A combinação de propaganda, culto à personalidade e eliminação de opositores criou uma das ditaduras mais mortais da história. Voltando ao continente africano, o reinado de Leopoldo II da Bélgica sobre o Estado Livre do Congo é um dos episódios mais brutais do colonialismo. Sob seu domínio, o Congo foi transformado em uma gigantesca operação de extração de borracha, mantida por violência extrema. Amputações, torturas, execuções e punições coletivas eram práticas comuns para forçar a população local a cumprir metas de produção. Estimativas indicam que milhões de pessoas morreram em decorrência direta ou indireta desse sistema de exploração. Outro nome central nos maiores desastres humanos é Joseph Stalin. Sob seu governo, a União Soviética se transformou em um regime marcado pelo medo. Expurgos internos eliminaram opositores reais e imaginários, prisões arbitrárias e trabalhos forçados se tornaram ferramentas constantes de controle. As decisões econômicas autoritárias, como a coletivização forçada, provocaram fome em massa em várias regiões, resultando na morte de milhões. A atmosfera de desconfiança e vigilância constante deixou cicatrizes profundas na sociedade soviética, que viveu por décadas sob repressão. Outro ditador africano frequentemente lembrado pela brutalidade é Idi Amin, que governou Uganda com repressão violenta e imprevisível. Desaparecimentos, torturas, execuções arbitrárias e perseguições étnicas marcaram seu governo. A instabilidade política e o clima de terror afetaram profundamente a vida cotidiana da população, enquanto a economia entrava em colapso. Além desses, Saddam Hussein no Iraque se tornou uma figura associada a décadas de repressão, guerras e massacres internos. O uso de força militar para consolidar poder, a perseguição de grupos minoritários e o envolvimento em conflitos que devastaram a região deixaram um legado de destruição. Sua liderança simboliza como regimes autoritários podem mergulhar países inteiros em sofrimento prolongado. Na China, Mao Tse-tung implementou projetos ambiciosos que buscavam transformar radicalmente o país, mas que resultaram em catástrofes humanitárias. O Grande Salto Adiante, criado com a promessa de modernizar rapidamente a economia, levou ao colapso agrícola e à maior fome da história moderna. A Revolução Cultural, por sua vez, mergulhou o país em perseguições, destruição cultural e violência política. Intelectuais foram punidos, famílias destruídas e milhões sofreram nas mãos de milícias juvenis incentivadas pelo próprio governo. A tentativa de criar uma nova sociedade custou incontáveis vidas e deixou o país em crise por anos. Outro nome associado à extrema violência estatal é Benito Mussolini, cuja ditadura fascista na Itália abriu caminho para perseguições políticas, militarização da sociedade e alianças que alimentaram conflitos internacionais. Seu governo utilizou propaganda, censura e intimidação para manter controle total, influenciando negativamente décadas de história europeia e contribuindo para o ambiente que levou à Segunda Guerra Mundial. No Japão do início do século XX, Hideki Tojo desempenhou papel fundamental na militarização agressiva do país e em decisões que levaram à expansão bélica e à invasão de diversos territórios asiáticos. Durante esse período, populações civis sofreram massacres, trabalhos forçados e experimentos brutais conduzidos por setores militares. A visão expansionista e autoritária desse governo provocou destruição generalizada na região. No México do início do século XX, Porfírio Dias governou por décadas de forma autoritária.
Apesar de promover modernização econômica, concentrou poder, reprimiu violentamente opositores e permitiu desigualdades tão profundas que acabaram desencadeando a Revolução Mexicana. Sua permanência prolongada no poder é frequentemente citada como exemplo de como regimes aparentemente estáveis podem esconder graves tensões sociais. Na Turquia Otomana, durante a Primeira Guerra Mundial, Mehmet Tala Pasha foi um dos principais responsáveis por políticas de deportação forçada, massacres e perseguição sistemática contra armênios, gregos e assírios. Esses atos resultaram na morte de centenas de milhares de pessoas e são amplamente reconhecidos como um dos maiores crimes contra a humanidade do início do século XX. Por fim, o regime de Francisco Franco na Espanha é frequentemente citado por décadas de repressão política, censura extrema, perseguição a opositores, campos de prisioneiros e execuções durante e após a Guerra Civil Espanhola. Seu controle rígido sobre a sociedade espanhola deixou marcas que demorariam gerações para serem superadas.